Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um diazinho frio, hein? Tá friozinho, vontade de ficar debaixo da coberta. Eu acho que esse mês está todo assim, né? Muita umidade, muita chuva, mas em tudo isso a gente vê a bondade de Deus. Em todos os momentos, seja em tempos de chuva, em tempos de seca, o Senhor Ele é soberano. Amém? Irmãos, peço para os irmãos colocarem em pé e abrirem em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Está escrito assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, essa palavra santificação ela é muito mal entendida no mundo de forma geral. As pessoas, principalmente pela influência da Igreja Católica, olham para as pessoas, santo fulano, são cicrano, e muitas vezes acham que isso, a santidade, é ter aquela auréola na cabeça, aquela luz em volta, com aquelas musiquinhas cantando quando a gente olha. Mas, meus irmãos, santidade não tem nada a ver com isso. A palavra santo, no original, ela significa separado. Então, o que é santidade? Buscar a santidade, como o texto aqui fala, é buscar cada vez mais se separar, se afastar do mundo e se parecer com Jesus Cristo. E desta forma, sim, meus irmãos, nunca seremos perfeitamente santos aqui em terra. Mas cada dia podemos ser um pouco mais santos, mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Nesse momento, então, convido a equipe de louvor. Salve a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido a igreja para ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Nós iremos cantar a canção Em Adoração. Rio de águas vivas.
continuar louvando ao Senhor, pedindo a Ele para nos dar um coração como o dele. vamos cantar Quão Grande é o Nosso Deus.
podem sentar. Amém, meus irmãos. Eu agradeço aos irmãos que nos levarem à adoração. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, agora passaremos para o momento de oração. A gente estaremos orando por alguns pedidos. E eu queria enfatizar também os irmãos uns pedidos de oração, mas para a gente estar lembrando sempre, é justamente pela saúde das pessoas na nossa cidade. Nessa época, realmente, olha, a gente tem visto tanta gente pegando virose. As crianças mesmo, estava todo mundo adoentado esses dias. E estejamos orando pela saúde. Tem esse novo vírus aí que está bem complicadinho, né, da gripe, mas que o Senhor possa estar preservando a vida de nossos familiares, amigos e conhecidos. Mas peço que todos estejam curvando suas cabeças, em reverência ao Senhor Deus. Estejamos exaltando Ele pelo que Ele é, por Ele ser esse Deus maravilhoso, um Deus criador, um Deus tão perfeito e que nos ama tanto, com amor infinito, ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Agradeçamos a Ele por ser esse Deus maravilhoso e que se importa com seres tão pequenos e falhos como nós, que se importa tanto que entregou o seu Filho por nós. Agradeçamos por essa salvação. Agradeçamos também pelo dom da vida que Ele nos deste, por mais um dia de vida e como Ele tem nos concedido a saúde para podermos viver, respirar e o adorar. Estejamos agradecendo por todos que estão presentes aqui e clamando também pelos que não podem estar presentes, seja por enfermidades físicas ou por alguma situação, mas que o Senhor esteja indo à necessidade de cada um. Clamemos também que venhamos ter corações abertos, dispostos para ouvir a voz do Senhor. Que possamos ser transformados à medida da plenitude de Cristo Jesus. Clamemos pelas crianças também que estão ali dentro, que o Senhor se agrade de usar as professoras para falar ao coração delas e que guie com graça e misericórdia o coração de cada uma dessas crianças. Clamemos também por mais portas de evangelismo aqui na região. Clamemos também pela construção, que se o Senhor se agradar, que ela venha iniciar o mais brevemente possível. Clamemos também que o Senhor esteja direcionando o futuro desta congregação, guiando conforme a vontade dEle, fazendo os planos conforme o agrado dEle, para que venhamos frutificar conforme a boa e perfeita vontade dEle. Clamemos também pelos nossos pastores, Pastor Vitor, Pastor Rodrigo, Pastor Infante, Pastor Sidney, que o Senhor em bondade e misericórdia esteja abençoando cada um destes pastores e guiando conforme a vontade dele. Por fim, estejamos também orando pelos missionários espalhados ao redor do planeta, que o Senhor esteja cada vez os dando mais intrepidez e os desafiando, e não só desafiando a eles, como desafiando a nós, sejamos para ir, orar e contribuir com estes missionários, que possamos fazer parte desse grande projeto, dessa grande obra que é a missão que o Senhor Deus deu para a humanidade. Algo que nasceu no coração dele, que cada um de nós possa estar contribuindo da forma que puder para esta missão. Vamos orar como a palavra fala também pelos nossos governantes, que o Senhor esteja abençoando para que eles venham governar para o bem do povo. Como a palavra diz, oremos para que venhamos ter paz aqui na terra. Clamemos também, irmãos, pela saúde do nosso irmão Luiz, que teve seus dedos esmagados numa prensa, e que o Senhor, em bondade e misericórdia, dê uma completa recuperação ao nosso irmão.
Clamemos também pela saúde de todos, irmãos, congregados, conhecidos, amigos, familiares. Que o Senhor, em bondade e misericórdia, esteja protegendo dos vírus, das doenças, enfermidades e curando aqueles que estão adoentados. Clamamos todas essas coisas e pedimos que o Senhor nos dê um restante de culto na presença dEle. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora passaremos para alguns breves avisos, mas antes tem ali uma família que está nos visitando pela segunda vez. Pedir para eles se colocarem em pé, por favor, não se sintam constrangidos. Digam seus nomes aqui para os nossos irmãos conhecerem. Bruno e Gabriela. E a pequenininha? Sofia. Que está na sala. Sofia. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, sempre tendo a oportunidade. Volte mais vezes para ouvir a palavra do Senhor. Agora, meus irmãos, externem nosso carinho a eles, por favor. Irmãos, quarta-feira teremos nosso culto normal de doutrina e oração. Nós começamos a estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago é o livro mais prático do Novo Testamento. Ele é comparado a Provérbios do Antigo Testamento. É um livro com lições práticas para a vida cotidiana nossa. Tem sido uma bênção e contamos com a presença dos irmãos às 19h30. Irmãos, quinta-feira, se assim o Senhor permitir, teremos culto nos lares. A gente tinha algumas possibilidades e surgiu hoje uma possibilidade que a gente já estava orando e esperando em Deus, mas achamos muito boa. Seu Zezão, membro de nossa igreja, ele não frequenta aqui, muitos ainda talvez não conhecem ele, mas seu Zezão é um crente firme, tem sempre toda semana estado lá. E o que acontece? Aconteceu que os filhos de seu Zezão estão todos aqui na cidade nesse período. E aí ele pediu para quinta-feira a gente fazer um culto lá na casa dele, que aí vai os filhos dele e tudo. E eu falei que tudo bem, se a chuva permitir, se o tempo permitir, a gente estará lá para os filhos dele estarem ouvindo também a palavra do Senhor. E meus irmãos, a gente hoje conheceu um dos filhos dele, que mora em São Paulo, Regis. E pelo que me parece ele é crente, eu acho. Mas a gente ficou muito feliz, ele apresentou a família, ele ficou muito grato e viu a transformação que aconteceu na vida de seu Zezão. E para a gente é um motivo realmente de muita gratidão, irmãos. Então, se Deus permitir, a gente estará lá pregando e terá essas pessoas, né, que alguns dos filhos dele que não conhecem a Cristo e cônjuges também, né, que Deus se agrade de fazer a obra. Estejamos orando, irmãos. Naquela família já teve uma grande vitória há um tempo atrás, que seu Zezão aceitou a Cristo e foi algo assim, um milagre mesmo. Toda conversão é um milagre, irmãos. Toda conversão é um milagre. Mas foi um motivo de muita alegria. Mas estejamos orando e, havendo possibilidade, estejamos nos encontrando aqui às 19 horas para estar indo lá para a casa de seu Zezão. Qualquer alteração que tiver, eu aviso no grupo aos irmãos. Irmãos, o encontro de príncipes e princesas, que seria ontem, foi adiado por causa da chuva. A chuva realmente estava muito forte e não é legal que a gente exponha as crianças a esse clima. Então, de maneira muito sábia, a irmã Lili, ela adiou para o dia 24. Se Deus permitir, no dia 24 estiver mais estiado, terá um encontro então de príncipes e princesas, onde estaremos, irmã Lili e o irmão Jackson estarão falando sobre a importância de prevenir contra o abuso sexual para crianças. A gente está no mês que é chamado de Maio Laranja, que é o mês da conscientização contra o abuso infantil. E é necessário, irmãos, é cada história aí que a gente vê que parte o coração da gente. Então é necessário isso, e eu incentivo os irmãos a convidarem crianças e adolescentes que conhecem para estarem aqui ouvindo sobre essas palestras.
E graças a Deus que a gente tem 2 irmãos muito capazes para isso, que é Lili e Jackson, e vai ser uma bênção, tenho certeza. Irmãos, o próximo aviso na verdade, aqui eu vou fazer meio que uma votação, para a gente saber se os irmãos apoiam, gostam da ideia ou não. A gente estava pensando em fazer uma programação para casais, no dia 6 de junho. Por quê? No dia 7 vai ter a lá da igreja na sede, mas os irmãos viram que além da distância o valor é um pouco salgado para a gente aqui, né? Por casal. Então a gente pensou aqui em fazer algo bem simples mesmo, parecido mais ou menos com o que foi no Natal, mas no lugar de preparar uma pessoa só a comida, que nossa irmã Cida preparou de maneira maravilhosa, mas a gente sabe que foi pesado, a gente pensou de cada um levar um prato simples mesmo, a gente organizar no grupo e reunir os casais tanto casados quanto namorados, noivos, e terá também uma palavra direcionada aos casais. Seria no dia 6 de junho, que seria uma sexta-feira. A gente não marcou dia 7 do sábado, porque é bem no dia da Adilá de Conquista, e aí complicaria para alguns irmãos, como Demétrio, que poderia estar querendo vir, né? Mas eu queria saber o que os irmãos acham. Votação. Quem é a favor, levanta a mão. Jantar para casais. É jantar para casais. E quem é contra, quem é a favor? Meu marido me acompanha nessas coisas, então o meu é a trabalho. Mas vamos, eu convido, eu vou lá convidar Ivanildo para ver se ele vai. Esse dia você pode levar. Hein? Esse dia Também só ir nessas coisas especiais para Mas vai ter palavra lá também. Vai ter palavra também. Mas vamos lá votar, meus irmãos. Quem é a favor, levanta a mão. Eu sou a favor, mas eu trabalho. Na sexta irmãos lá. Então vai ter que mudar o dia. Que dia os irmãos? Pensar. Se for. Só se a gente fizer depois do dia dos namorados. Porque o dia dos namorados cai dia 12. Mas. A irmã já vai estar de férias da escola, não? Quem? Mais para frente. Deixa eu olhar aqui no calendário. E a gente olha para ver ao vivo. Depois do dia 15. Você trabalha dia de sábado, não, irmã? Tá. Misericórdia. Misericórdia. Vamos ver aqui. Junho. O que os irmãos acham então de dia 14? 2 dias depois do dia dos namorados, Dia mas 14 cai que dia, pastor? sábado. Dia 14, irmã, você poderia? Dia 14? Os irmãos acham boa essa data? 2 dias depois eu acho ótimo também. 2 dias. Porque assim, dia dos namorados tem essa data dia 12, mas o nosso vai ser diferente, né? Dia dos namorados em si, porque vai ser enquanto fica Dia junto. dos namorados, todo dia. Tem razão. Quem é casado aí já pega a dica de Mancida. Todo dia tem que estar lá conquistando sua esposa, os homens, elogiando. Tem que ser assim mesmo. Mas então, dia 14, os irmãos acham. A maioria votou a favor? Eu acredito que sim, então. E irmã Cida, se a irmã quiser, eu convido Ivanildo, viu? Vou lá convidar ele, se a irmã quiser, para participar, porque vai ter palavra também. Vai ter palavra, o objetivo, a gente está vendo se chama algumas pessoas de conquista para trazerem a palavra. E vai ser, eu creio que vai ser uma bênção. Vai ter também algumas brincadeiras com fraternização. Porque isso é muito bom também, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não querem muito se aproximar assim, porque não tem nenhum vínculo, não tem amigos, não tem proximidade. Mas talvez possa ser uma possibilidade, né? Mas vamos, então, vou colocar isso como um projeto para a gente fazer, mas vamos estar em oração também. Irmãos, o outro aviso que eu queria dar era o seguinte: esse é o mês da família. E nesse mês a gente teve uma ideia de arrecadar mais cestas básicas. Normalmente a nossa congregação, ela todo mês faz uma cesta básica para doar para alguma família que está em necessidade aqui do nosso meio. Só que esse mês a gente sentiu um desejo no coração de fazer um desafio de arrecadar mais. E aí o que acontece? Para não ficar pesado e também para não acontecer algo que estava acontecendo, que a gente tem aquela cesta ali do amor, aquela cesta grandona ali que tem rodinhas. Mas estava acontecendo, por exemplo, todo mundo ou um dia trazia café, ou todo mundo trazia arroz, e no final das contas você tinha 40 arroz e ainda tinha um feijão. Então o que irmão Walter sugeriu na quarta-feira? E eu achei uma sugestão maravilhosa. Ele sugeriu assim: pastor, faz uns papeizinhos com cada um dos itens que precisa para a cesta e bota numa caixa. Aí cada irmão pega e aquilo que pegar tem que levar e vai contribuir. Eu fiz esses papeizinhos, vocês podem ver que às vezes vai estar tipo assim, 2 arroz. Mas é porque eu fiz pensando em a gente fazer pelo menos mais 3 cestas.
para dessa forma, se o Senhor permitir, esse mês a gente ajudar pelo menos 4 famílias com uma cesta básica. Então, tá com um papelzinho ali para como se fosse 3 cestas, mas não fica pesado, irmãos. Cada pessoa ali vai gastar no máximo, alguns, porque tem umas coisas que é um pouco mais caras, né, como café e tudo, mas alguns gastam uns 15, outros gastam menos, vai depender do que for pegar. Mas é um papelzinho só por pessoa. Se quiser pegar mais também, ela não vai pegar mais. Mas, combinado? Aí o irmão Walter no final vai estar distribuindo para a gente fazer isso. Porque, irmãos, a igreja tem esse dever. Nós temos que ajudar aqueles que precisam ao nosso redor. Amém? Irmãos, um aviso aqui e também um testemunho. Amanhã eu estarei indo para a Conquista cedo. Não vou nem no meu carro, vou de prancha, de guincho, porque ontem meu carro quebrou e não teve jeito. Não teve jeito. Até pegou na hora ali, botei dentro da casa, mas não teve jeito. Só que eu queria, meus irmãos, por mais que o carro tenha quebrado, eu ia sair com Priscila para a gente ir comprar algumas coisas em Barra do Choça, que estava precisando, coisa de casa mesmo, de comida, carne, essas coisas. Só que aí o carro não pegou de maneira nenhuma. Só que em tudo isso, irmãos, eu vi a graça de Deus. Porque quando eu fui sair, Letícia estava saindo também. Aí ela tentou dar uma chupeta no carro, não era bateria, na verdade tem alguma coisa que está cortando combustível lá, mas amanhã vai descobrir o que é. Mas aí, eles estavam indo para Barra do Choça. Aí Priscila pegou uma carona com Letícia e com Felipe, filho de seu Miguel, e foram lá fazer as compras disso. Na hora que eu estou descendo lá, que aparece seu Miguel, aparece irmão Walter e já começa a me dar o suporte. Aí irmão Walter, agradeço imensamente ao irmão Walter, agradeço a seu Miguel. Foram esses dos irmãos que estavam lá, mas teve outros que estavam ajudando na rua também. E todo mundo na maior prestatividade, aí pegou o carro lá e empurrou, botou ali do lado da borracharia e contatou o eletricista, Danilo, muita gente boa também. Aí Danilo à tarde pegou, foi olhar, mexeu, ficou umas 2 horas mexendo no carro, mas não conseguiu resolver o problema. Mas olha, eu louvo a Deus porque não foi em um lugar longe. Imagina se esse carro para no meio de uma estrada aí sem celular. A situação estava complicada. Estava chovendo, a situação estava complicada. Além disso, na hora que para, está passando uma pessoa indo para a Barra do Choça. Tem pessoas que estão para nos ajudar. Além disso, foi um momento que eu pude conversar um bocado ali com o seu Miguel, com o irmão Walter. Eles ainda deram várias dicas do carro. O seu Miguel ali pegou as borrachinhas do carro, estava tudo frouxo. O seu Miguel deu um trato lá. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Vocês mostraram ali na minha vida o amor e o cuidado de Cristo Jesus. E vocês foram instrumentos para Deus mostrar o cuidado na minha vida. Então, foi um motivo de gratidão. O carro quebrou, mas todo mundo perguntou assim, e aí, você está bem? Eu falei, eu estou. O carro não está não, mas eu estou bem. E essa é a grande realidade. Mas amanhã o guincho vai estar vindo buscar. E aí está levando para a elétrica para ver o que vai ser. Mas peço que os irmãos estejam orando pelo carro também, para que venha, se Deus permitir, tá resolvido. Ressuscitar, exatamente. Irmãos, o último aviso é que ao fim do culto eu queria conversar com os irmãos da comissão administrativa. Tem um grupo lá, os irmãos sabem, para a gente deliberar algumas coisas em relação a, principalmente a questão de finanças da igreja. Então eu peço que esses irmãos que estão lá no grupo esperem um pouco ao final do culto. Será uma conversa bem rápida, mas para a gente decidir algumas coisas que precisam ser decididas aqui da congregação. Dados os avisos, teremos um momento agora que é doméstico. Então peço para os nossos visitantes não se sentirem constrangidos. É onde poderemos adorar o Senhor por meio dos dízimos e das ofertas, devolvendo a Ele aquilo que a Ele pertence. O momento está franqueado.
momento, estaremos lendo o relatório financeiro do mês de abril. Eu louvo a Deus porque irmã Luza, de maneira muito prestativa, irmã Luza, muito obrigado pela sua vida, todo o serviço e trabalho que a irmã tem feito, tem sido uma bênção para nós. Ela elaborou com muito cuidado esse relatório e eu estarei lendo para os irmãos. Na congregação de Barra Nova, no mês de abril, nossa, a água não desceu direito não. Foi arrecadado a quantia de R$ 3.525,00, sendo as despesas em um total de R$ 1.065,94. O saldo, portanto, foi de R$ 2.459,06. No mês de março, tinha restado um saldo de R$ 395, que somado à arrecadação do mês de abril se deu à quantia de R$ 2.854,00. Foi então enviado para a sede o valor de R$ 2.500, restando em caixa R$ 354. Este é o relatório. Os gastos foram basicamente aqueles gastos padrão, mas quem tiver qualquer dúvida pode estar buscando a irmã Luza, que ela tem todos os relatórios e também as cópias das notinhas. Mas, meus irmãos, aqui a gente faz tudo realmente com transparência. É porque esse daqui é o relatório só que é mandado mostrando um balanço geral. Mas ela tem realmente todos os dados. E eu louvo a Deus porque a irmã Luz tem sido bem prestativa e fiel nisso. E tem sido muito bom com a gente, com as pessoas que têm cuidado das finanças aqui da congregação. Mas a gente tem feito tudo com transparência e qualquer coisa, os irmãos podem procurar a irmã Luz. Irmã Luz, muito obrigado. Irmãos, agora passaremos para o momento da mensagem. Essas últimas semanas em Barra Nova, meus irmãos, tem sido chuva atrás de chuva. E eu estava até conversando com o seu Miguel no dia que o carro quebrou, foi bom porque teve um tempo de comunhão, né? E ele dizendo que estava olhando, não teve uma casa aqui que não olhou. Porque a chuva está na horizontal, a chuva deitou, a chuva está correndo na horizontal. Eu nunca tinha visto isso, uma chuva que vai horizontal mesmo, parece coisa de desenho, mas temos visto isso. E o que acontece? Aliado à chuva, veio esse friozinho que fez todo mundo aqui estar agasalhado, e essas duas coisas se juntaram e surgiu outra coisa. O quê? O mofo. Irmãos, eu vou te falar, eu nunca vi tanto mofo na minha vida. Dá mofo até em lugar que eu não imaginava. É vidro dando mofo, é plástico dando mofo, a televisão está dando mofo, tudo tá dando mofo. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, e tá dando mofo até no mofo. Tá um negócio assim, absurdo, que eu nunca vi. Dentro da geladeira, gente. Tem coisa que quando a gente... Não é coisa que você fala assim, esqueceu, não. 3 dias dentro da geladeira, quando a gente pega, tá com mofo. Meu Deus do céu. É demais. E mofo até no metal, coisa assim, absurda mesmo. E, irmãos, acontecia que sempre eu e Priscila passava o pano e limpava, mas no dia seguinte estava mancha de novo. E eu falava assim, rapaz... Que mofo mutante. Estava dizendo aqui que ele já está quase todos os Pokémon na cidade, está de mofo. Mas aí eu comecei a pesquisar um pouco acerca do mofo. E pesquisar porque eu queria entender por que acontecia isso. E eu comecei a perceber algumas coisas interessantes. Também porque a Bíblia cita o mofo. E principalmente o mofo em casas. A Bíblia tem um capítulo falando sobre mofo nas casas, que está lá em Levítico. Curioso, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Só que é interessante que normalmente o que a gente faz, por exemplo, quando a gente encontra um pão com mofo, aquele bolô? Você pega, corta aquela partinha verde ali, né? E mete o resto pra dentro. Mas, meus irmãos, a gente faz isso e não teve problema. Mas quando eu fui pesquisar, na verdade aquela parte que a gente vê verde é como se fosse só a flor de uma planta. Enquanto ela está toda enraizada, o mofo para todo o pão. Então a gente está comendo todo o pão e todo o pão está contaminado. A gente acha na nossa mente que se tirar aquela partinha ali, resolveu o problema. E graças a Deus que a gente comeu, né, a vida inteira. Eu acho que a gente olha para o pão e fala, não vou perder esse pão não. Os anticorpos, né? Mas a gente vê que ele permanece ali. Um exemplo disso é que se você cortar um pedacinho e guardar o pão de novo, no outro dia aparece o mofo no mesmo local, numa velocidade muito grande, porque aquilo ali é como se fossem as flores do mofo. E além disso, eu descobri também que o mofo repele a água. Uma coisa curiosa. Você passa água nele, você não mata ele, você repele, ele tem como se fosse
tipo um óleo ao redor que repele. Então, no máximo, quando você passa água, o pano com água, o que eu fazia com Priscila, eu só pegava o mofo que estava no lugar e espalhava pelo resto da parede inteira. Aí ele voltava a crescer mais, eu estava ajudando ele a crescer. Olha que coisa realmente curiosa nisso. E a água, de fato, não consegue limpar o mofo. Você apenas espalha e dá mais propriedade para ele estar crescendo, ele volta pior. Aí eu descobri que um dos melhores métodos é a água sanitária. Eu tenho um certo problema com a água sanitária com cheiro. Quando eu uso qualquer coisa água sanitária, meu nariz fica estragado pelo dia inteiro. Mas tive que usar. Pegar água sanitária, passar no banheiro, lá em casa eu lavo o banheiro, aí pegar a escovinha, esfregando, pelo menos dá melhora por uma semana aí, dá mesmo. Mas eu percebi também algo interessante. Que a gente viu, né, que eu falei que o alvejante ele consegue limpar, enquanto a água não. Eu percebi também que quando um item está mofado, num cômodo, rapidamente os outros mofam tudo. E eu ficava assim perguntando por quê? Se tem só uma parede aqui mofada, aquela nem pega umidade, mas por que aquela mofa também? Porque o mofo, eu fui descobrir que ele é um fungo. E como ele funciona, o fungo? Ele é como se fosse uma florzinha que ele fica soltando esporos. O que são esporos? Pensa como se fossem sementinhas de mofo. Então o tempo inteiro ele está lançando lá sementinhas de mofo. E onde essas sementinhas caem, brotam novos mofos. E vai assim. Então, onde tiver um pouco de umidade, que ele precisa de umidade mais mínima, nem que seja só a paredinha com aquela suorzinho, ele vai dar mofo. Então, onde tem um lugar mofado, vai mofar tudo que está ao redor. Porque ele se espalha numa facilidade imensa. Imensa mesmo. É um negócio... Você tem uma roupa mofada, vai mofar o guarda-roupa inteiro. Não acontece isso? Pois é, ele se espalha muito rápido. E os irmãos podem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a vida cristã? O que é que o mofo tem a ver com a vida cristã? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é pecado, o mofo da alma. E a gente vai ver como a Bíblia mesmo utiliza essa ilustração para falar a respeito do pecado. E eu creio que tudo como o próprio Deus disse em Levítico e outros textos, considera o mofo como uma ilustração excelente para o pecado. Uma forma de mostrar como o pecado age na nossa vida. Vou dar alguns exemplos. Da mesma forma que o mofo, às vezes, o pecado só se aparenta na nossa vida como uma pequena manchinha. Você olha lá, por exemplo, não, o problema de fulano ali, que foi fulano ali, falou um palavrão. Ali é um sinal. Mas quando você vai ver, o coração inteiro está daquela forma. E só naquele momento que aconteceu uma situação atípica, ele externou aquele pecado que estava no coração. Até porque o Senhor Jesus fala que do coração procede todas as fontes e desígnios da vida. Da mesma forma também, o mofo, um pouquinho só, se não for eliminado, ele contamina todo o corpo. Se a gente não tomar cuidado com uma prática errada, essa prática pode contaminar toda a área de nossa vida. A gente vê, por exemplo, crianças que às vezes falam, não, mentirinha não tem problema. Eu conheci uma criança que ela mentia e falava palavrão e os pais ficavam dando risada. Achava engraçado, bonitinho. Ah, que bonitinho. Meus irmãos, vocês já imaginam o que aconteceu, né? A criança ficou totalmente torta, terrível. Porque começou com uma coisa pequena. Mas não foram dando importância, foi crescendo e se alastrou. E o pecado é da mesma forma. Ele pode afetar toda a vida. E por isso o Senhor, para a questão, por exemplo, de casa, como um exemplo, ele utilizou em Levítico uma explicação para isso. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, porque não vai ser o texto que a gente vai pregar em cima. Mas para Renildo projetar, Levítico 14, a partir do 33. Sabendo, irmãos, que mofo na casa em si não é pecado. Não é que o mofo é pecado, não. O mofo é uma ilustração ao que Deus mostrou como um símbolo de como o pecado age. E na época de Levítico, todas aquelas leis, elas tinham propósitos simbólicos que apontavam para algo mais importante. Então Deus estava ensinando o povo como deveria lidar com a corrupção do pecado, com os desígnios maus do homem. Mas vamos ver então esse Levítico 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo, olha só, o próprio Deus chama o mofo de praga, a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono dessa casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. O mofo contamina tudo. Depois o sacerdote virá, examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede,
Então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que ela se alastrou, se cresceu, porque mofo ele cresce, se deixar sem cuidado, ele ordenará que arranque as pedras em que tiver a praga. Terá que demolir essa parte da parede e lançará fora da cidade em lugar impuro. E fará raspar a casa toda por dentro, porque os esporos grudam no resto da casa. Então fará raspar a casa inteira e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se ela tivesse alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa. Naquele momento você já fez tudo para continuar aparecendo, então a fundação da casa está contaminada com mofo. Então vai derrubar a casa. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como o reboco da casa, levará tudo para fora da cidade a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, que nela de comer terá de lavar suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano de escarlate e sopo. Matará uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes, pegará a madeira de cedro e sopo, pano escarlate e a ave que ficou viva, e os molerá no sangue da ave que foi morta, nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o sopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará a expiação da casa e ela ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, lepra, micose, de mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústula, das manchas lustrosas. Agora presta atenção neste versículo. Para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Essa é a lei a respeito da lepra. Obviamente essas coisas em si, o Senhor dizia, não eram pecado, mas elas serviam com o propósito de ensinar, para as pessoas entenderem o que era algo puro e o que era algo impuro. E desta forma que nós estaremos estudando. O pecado, ele é algo terrível. A iniquidade, meus irmãos, ela se alastra sem a gente perceber. É silencioso. Outro exemplo para isso é um câncer. O câncer está lá e você muitas vezes não tem sintoma nenhum. Quando você descobre, já está espalhado pelo corpo inteiro. E é desse jeito. Só que diferente, por exemplo, de um mofo que a gente falou, que a gente come o pãozinho ali, e no máximo você fala assim, ó, tem uma indigestão aqui, mas todo mundo comeu aqui, mas ninguém morreu. Mas o pecado não. Ele pode levar à condenação eterna. Ele é muito sério. Ele é o mofo da alma e ele é extremamente silencioso. A princípio, não parece ser algo sério, mas ele cresce com o tempo e pode levar a essa morte espiritual. E não podemos tolerar, irmãos, esses pecados, esses pequenos mofos. Nem querer passar uma água. Porque assim como no ovo, quando a gente passa uma água, a gente só está espalhando. Se no pecado da nossa vida a gente só tentar cobrir, ó, esse pecado aqui, olha, eu não vou mais mentir nessa situação. Só que, irmão, você está tapando algo, vai brotar de outra forma. Porque isso é você apenas estar tentando tapar com o seu próprio desejo. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz, não precisa projetar não, Miguel. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa inteira? O apóstolo Paulo diz isso. Por que ele fala de fermento? O fermento é um tipo de fermentação que parece muito fungo. Só que é positiva no caso do fermento. Mas aqui ele está usando nessa ilustração mostrando algo negativo. Um pouco de fermento faz toda a massa inchar. Um pouco de mofo faz toda uma casa ficar mofada. E só há de fato um alvejante, lembra que eu falei da sanitária que limpa? Que pode limpar esse mofo do pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. E, irmãos, por mais que nós aqui tenhamos sido salvos, remidos pelo sangue de Cristo, muitas vezes temos deixado entrar esses mofos na nossa casa. É como se fosse a gente estar lá sentado, ver crescendo uma manchona na parede e fica, tá tudo bem, estou me incomodando. E vai crescendo. E, por exemplo, lá em casa tem uma parede que está mofando muito e está me incomodando, mas eu tenho que esperar parar de chover para poder mexer. Mas incomoda, e por quê? Porque eu pintei e Priscila aquela parede pelo menos umas 3 vezes. E é triste, porque a gente pinta como se fosse passar o alvejante, tirou a tinta toda, ficou uma belezinha. Aí pouco tempo depois, estava mofando de novo. Só que imagina que a pessoa ignora isso.
É triste, meus irmãos. Isso é uma negligência. Davi, o rei Davi, negligenciou um pequenozinho mofo, apenas uma espiadinha na sua varanda. E o que isso gerou? Destruição sem medidas. Um adultério, um assassinato, uma família destruída, filhos completamente desestruturados. Uma pequena tolerância. Não vai ter problema se eu olhar aquela mulher nua pela janela. E olha o que aconteceu. Nessa noite veremos um pouco sobre isso. Pecado, um mofo da alma. E como limpar este mofo e evitar a morte da alma. Antes de continuar, vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos instrua através deste texto, da Tua palavra, nesta noite, para que possamos compreender um pouco mais sobre como é terrível é o pecado e como ser livres deste mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço para os irmãos abrirem Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos está logo depois de Atos, é o 5º livro do Novo Testamento. O 6º livro do Novo Testamento. Como? É. Já terminou? Com certeza. Oi, mano, terminei não, mas eu tô terminando Gálatas agora. No início eu tava dando um gás maior, só que aí tem dias que... Hã? É, mas quem quiser fazer comigo, que já deve ter terminado. Não foi? Quase. Mas aí, quem quiser, eu falei, se quem quiser ler mais, pode ler, mas estamos lendo aí. Alguns dias eu leio 3, outros dias eu leio 2, outros dias eu leio 1, varia de acordo com a correria do dia. Geralmente quando a minha mente está boa, eu consigo muito mais, mas quando a minha mente está meio... Só para os irmãos agora de curiosidade, no seminário tem 2 matérias que chamava Panorama Bíblico, que era Panorama do Velho Testamento e Panorama do Novo Testamento. Basicamente, panorama é você ver o livro de cima. E, meus irmãos, tinha um trabalho que o professor passava, que ele dava, por exemplo, 15 dias para a gente ler o Antigo Testamento inteiro, basicamente. Irmãos, a gente tinha que ler mais de 20 capítulos por dia. E tinha uns capítulos que era imenso. E assim, além disso, a gente tinha aula e trabalho durante o dia no seminário. Então, irmãos, às vezes era assim, até 2, 3 da manhã lendo versículos sem parar para bater essa meta. Mas dessa forma, a gente em 6 meses leu a Bíblia toda. Foi um semestre, né? Certo, vamos ler o texto então. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Irmãos, qual o contexto dessa passagem?
Paulo começa esse texto, com que diremos, pois, então? Só que o quê? Paulo estava começando de quê? A gente tem que observar, então, o que ele falava antes. No capítulo anterior, no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala o capítulo inteiro sobre como, por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado para toda a humanidade. Vamos dizer que Adão foi o que criou o mofo do pecado. Na sua falha, no momento que ele e Eva tomaram do fruto e comeram, surgiu esse mofo no mundo. E afetou não só a humanidade, mas como toda a criação. Só que aí Paulo continua falando, olha, mas isso não é motivo de desesperança. Porque assim como por um só homem entrou o mofo no mundo, por um homem também que foi obediente, veio a salvação a todos. E ele fala então que dessa forma nós estamos agora não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois a lei não conseguia nos salvar. Só que o que acontece? Quando Paulo fala isso, algumas pessoas poderiam dizer, já que é assim, eu vou pecar à vontade. Já que meus pecados estão todos purificados, quanto mais eu pecar, mais vão ser purificados. Mas para prevenir isso, ele já começa. Que diremos, pois? Continuaremos pecando? De maneira nenhuma. Ele usa logo um enfático não. Ele deixa claro que não há essa possibilidade. Meus irmãos, essa salvação é maravilhosa. Quando a gente vê falando que o sangue de Jesus purifica os nossos pecados, esse verbo não está no passado, nem no futuro. Ele mostra uma ação contínua. Sempre que nós pecamos, nos arrependemos e confessamos, nós somos perdoados. Ele já pagou por toda a infinidade de pecados que nós cometemos e ainda poderemos e cometeremos. Só que isso não deve nos dar uma legalidade para falar, já que é assim, não tem problema eu pecar, já está pago. Como se fosse aqueles filmes da sessão da tarde, onde tem alguém muito rico, que é normalmente alguém que não vale nada, e que quer tirar onda e pega o dinheiro do pai e começa a rasgar, jogar para os outros assim na janela, querendo esbanjar e mostrar, olha, eu tenho tanto que eu posso rasgar. Só que isso, meus irmãos, na realidade, é um desprezo pelo aquele que pagou por esse alto preço. Fazendo isso, ele está desprezando o pai dele que teria dinheiro. Um exemplo que teve na minha vida é, por exemplo, eu bebo muita água durante o dia. Os irmãos já perceberam aqui pelos copos de água que eu bebo no culto. E quando estava na casa de meus pais, antes de casar, eu tinha um hábito terrível. Toda vez que eu bebia água, eu pegava um copo novo. Pegava um copo lá, pegava e botava na pia. No final do dia, tinha uns 10 copos lá na pia. Um dia minha mãe chegou e sempre minha mãe lavava louça, né? Aí minha mãe chegou um dia e falou assim, meu filho, você está desmerecendo o que eu estou fazendo. Porque eu lavo a louça tudo, mas tu precisa ficar pegando 10 copos para sujar, só porque eu lavo, então quer dizer que você pode sujar todos os copos da casa? Aí eu falei, rapaz, é verdade. E é verdade, irmãos. Eu estava realmente desrespeitando e desmerecendo o serviço dela. Não é porque minha mãe fazia isso que eu poderia cuidar de qualquer jeito. Não é porque, por exemplo, eu lavava minhas roupas que eu poderia sujar e todo dia chegar de casa com a roupa suja. Não dá, não é desse jeito. E a mesma forma, se nós valorizamos de fato o sacrifício que Jesus Cristo fez, entendendo o alto preço, nós não podemos continuar na prática do pecado. Não podemos tolerar esse mofo. A gente ganhou como se fosse um estoque ilimitado de alvejante. Uma sanitária própria que você só esguicha assim na parede e na hora o mofo some. Mas só porque você tem um estoque ilimitado, você vai deixar a casa ficar cheia de mofo para ficar passando? Qual seria o correto? Cada vez que aparecer uma manchinha lá, você ia, limpar aqui, aparecer uma pequenininha, limpar. Não deixar se alastrar. Não deixar esse mofo cultivar nas nossas almas. Então, dessa forma, Paulo responde de maneira nenhuma. Não dá para fazer isso. Irmãos, a morte e a vida não podem coexistir. São opostos. A gente vê qual é o oposto da vida? A morte. Qual é o oposto da morte? A vida. E como então um crente que nasceu de novo, que morreu para o mundo, pode viver na prática do mundo? E aqui, irmãos, eu queria mostrar que não é pecar. Porque pecar em si, todos nós pecamos. O apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 1, que se alguém aqui disser que não tem pecado, o apóstolo João fala claro, você é um mentiroso. Porque todos nós temos pecado, e enquanto estivermos respirando, nós estaremos pecando na nossa vida. Mas, o apóstolo João deixa bem claro, o pecado na nossa vida, ele não deve ser uma vida de pecados, mas ele é um acidente. Ele é um acidente. É um momento onde por algum motivo a gente não vigia do Espírito, é um momento onde a gente esquece de limpar aquela parede ali, a parede vai lá e brotou mofo. É um momento onde a gente, por exemplo, deixa uma telha furada e entra em filtração e dá o mofo na casa. Isso é o pecado do crente. Não é você viver 24 horas, o ano inteiro, com mofo na casa.
não é você viver na prática do pecado. É um acidente. É um acidente, porque nós somos falhos. Mas, qual é então a solução quando a gente erra nisso? 1 João também nos fala: confessar os seus pecados para Ele, se arrependendo para Jesus Cristo. E Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Isso está em 1 João 4,9. Então, irmãos, você cometeu algum pecado? Eu caí ali, estava no trânsito ali, me estressei, falei uma coisa para uma pessoa que não deveria. Pede perdão ao Senhor e pede perdão ao seu irmão. Foi limpo o mofo da sua alma. Foi limpo. Mas isso não é legalidade para você falar: eu vou todo dia xingar fulano e todo dia eu vou pedir perdão. Pronto, resolve o problema. Não, pelo contrário. Não é assim que acontece. A graça, meus irmãos, de Cristo, que Paulo fala no capítulo anterior, ela nos salvou do pecado, nos salvou do mundo. Não foi nos salvou no pecado. No mundo. Os irmãos percebem a diferença? Quando salvador é tirar. Ele nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, para que não vivamos mais assim. É como, por exemplo, a gente pegar uma pessoa que estava lá na lama, tirar, dar um banho todo bonitinho e falar assim: agora você vai viver de maneira diferente. Mas eu querer fazer isso é a pessoa estar na lama lá e botar a roupa nela na lama. Isso seria salvar o mundo. Deus não fez isso, porque Ele não compactua com o pecado. O pastor Vitor, ele conta uma ilustração que eu acho fantástica. Ele disse que um homem perdeu um filho na floresta. O filho dele sumiu numa excursão e passou uma semana sem o pai encontrar. Quando o pai encontra, o menino, naquele suor, correndo, meio desidratado, estava fedendo muito. Vocês imaginam, uma semana sem banho, sem nada, na floresta. Quando o pai viu, o que vocês acham que o pai fez? Correu para abraçar. Correu para abraçar, deu um beijo no filho, mesmo aquele fedor, aquela caatinga. Só que no mesmo momento o pai levou para casa e deu um banho para o filho. Porque ele amava tanto o filho que ele não ia permitir o filho continuar vivendo daquela forma. Meus irmãos, temos que ter essa compreensão. Essa compreensão acerca do pecado. Se de fato, meus irmãos, cremos em Cristo Jesus, nós temos que abrir mão, rejeitar as nossas vontades, como o apóstolo Paulo aqui diz. Nossas vontades carnais, nossos desejos da carne. Porque o pecado, o mofo do pecado, por mais que ele seja terrível, ele tem uma aparência boa. Tem um gostinho que aparenta até ser bom. Para os irmãos terem curiosidade, tem alguns queijos que tem mofo dentro deles. São queijos que são bem renomados, como o queijo gorgonzola, queijo brie, são queijos que tem um mofo que come eles. Eu acho bem gostoso, o sabor é bem diferente, mas... Tem uns que é bem caro, mas tem uns que você acredita que é o preço do mussarela. Eu fico chocado. Mas tem uns que é isso. Só que o que acontece? Esse mofo, até o do queijo, se você comer em quantidade exagerada, ele faz você ter uma diarreia. Não faz você sentir bem. Mas olha só, o mofo do pecado é assim, ele aparenta ser algo bom. Olha que maravilha. Mas não, meus irmãos, nós temos que abrir mão da nossa vida, das nossas vontades. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz: se já morremos em Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós temos que entender que morremos para este mundo, morremos para a nossa vontade. O Senhor Jesus, ele diz algo muito claro quando ele está falando sobre quem é apto de ser discípulo dele. Ele fala: olha, aqueles que não abrem mão da sua vida, seus familiares, não é digno de seguir a mim. E abrir mão da vida não é você chegar lá e se matar. Não é isso. Mas é o que fala aqui: morrer para o mundo e viver para Cristo. É você entender: eu tenho uma vontade aqui de fazer isso, mas essa vontade, ela agrada a Deus ou não agrada a Deus? Se não agrada a Deus, meus irmãos, não devemos fazer. E se não agrada a Deus e fizermos, nós estamos vendo o mofozinho crescendo lá e estamos deixando. Nós falando: não, isso aqui não tem problema não. Só que às vezes esse mofo já gera uma rinite, gera um problema bem mais sério na nossa vida. E isso tem a ver com as coisas, meus irmãos, que não cabem ao crente. É o nosso linguajar. E eu não digo aqui de gírias, não. Por exemplo, aqui tem eu estou aprendendo, eu preciso as gírias aqui de Barra Nova, né? Latúmia, né? Latubia, não, nossa, gente, eu estava vendo cada coisa. Uruguai, eu descobri hoje o que era. Falei, rapaz. Felipe, o filho do irmão Miguel, que ensinou o que é Uruguai. Pois é, eu olho assim, eu ficava vendo os vídeos e falei: rapaz, o que é isso? E eu com vergonha de perguntar, né? Falar assim: que eu vou perguntar isso, eu vou aparecer, que não entendo nada mesmo, mas realmente estou aprendendo o linguajar aqui agora. Não é a ver com gírias, meus irmãos, mas é palavras torpes, é conversas de cunho sexual,
conversas que não edificam, fofocas, difamações. Essas coisas não devem estar no nosso meio. Tiago, escritor da Bíblia, ou que foi líder da igreja, ele pergunta, por acaso de uma mesma fonte pode jorrar água amarga e água doce? Como uma hora a gente está orando a Deus, agradecendo a Deus, e outra hora a gente está ofendendo nosso irmão, xingando nosso irmão, falando conversas que a gente sabe que não edificam, conversas que a própria palavra diz que não deve nem ser mencionada em vosso meio. Palavras, às vezes, que a gente normaliza. Mas quando a gente vai ver a origem da palavra, são palavras que, na sua origem, têm uma conotação sexual. Infelizmente, na língua portuguesa, muitas palavras que a gente tem no nosso cotidiano, quando a gente pensa sobre elas, tem a ver com cunho sexual e com cunhos pejorativos. Não devemos ser assim, não cabe ao crente. É também, irmãos, na forma de se vestir. Irmãos, a palavra diz que a sensualidade... Eu não estou falando só para mulheres aqui, não. Porque muitas vezes o pessoal só fala de sensualidade no aspecto de mulheres. Mas tem muitos homens que a gente vê aí, meus irmãos. Você vai na academia mesmo, você vê os caras tudo bombadinho e muitas vezes totalmente sem camisa lá e tudo. E é um negócio que é constrangedor. Mas a palavra que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,19, ele fala de algumas obras da carne. E ele fala que está... Pode projetar aí, menino? Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, tratores. Tá bom, só precisa da parte de libertinagem. Essa palavra libertinagem, se vocês forem olhar nas Bíblias de vocês, em algumas traduções ela está como lascívia, em outras traduções como sensualidade. A palavra grega para lascívia é azelgeia, uma palavra estranha, mas que no sentido ela engloba basicamente tudo isso. Ela representa tanto a libertinagem, o desejo sexual descontrolado, como também a sensualidade no lugar errado. E isso a gente vê na palavra dizendo de algumas mulheres, que a gente vê dizendo em Salmos e Provérbios. Por exemplo, quando o Provérbios fala da mulher adúltera, daquela que o homem deve se afastar, mostra como sendo uma mulher que é sensual, tem os brincos que chamavam a atenção. Detalhe, hoje não tem nada a ver com questão de brinco, mas era cultural isso na época. Ela usava perfumes extremamente atrativos e ela usava formas de falar sedutores. Tinha uma sensualidade que não era para o seu marido. E o Salomão, que escreveu Provérbios, fala: fuja dessas mulheres, fuja das mulheres sensuais. Da mesma forma, isso vale também para os homens, como estou falando. Paulo, na carta aos Coríntios, demonstra que essas coisas, tudo que tem a ver com a questão sexual, é exclusivos para o casamento. E fora disso, meus irmãos, é errado. Fora disso, é errado. A sensualidade é errada. Se está sendo demonstrada sem ser exclusivamente no casamento, não deve ser. Sensualidade ela é algo para o casal. Por quê? Qual é o objetivo da sensualidade? É gerar desejo. Não é isso? Qual é o objetivo da sensualidade? Alguém fala assim, olhar e falar, olha, está atraente, não é por isso que fala atraente, é ser atraído. Isso é a sensualidade. Isso inclui algumas coisas, como roupas que vestimos, fotos que postamos, as roupas, e aí é uma análise individual de cada um, irmãos. Ela tem nos deixado mais bonitos ou mais sensuais? Porque, irmãos, tem umas roupas hoje em dia que eu vejo na rua que eu fico abismado. Porque não é bonito. Ainda às vezes você vê num frio desse, você vê umas mulheres andando de umas mini saias num frio retado. E eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus do céu, qual é a vantagem? Porque não é bonito e nem é confortável. Mas muitas vezes é justamente isso, é o desejo de sensualidade, é querer despertar nos outros a sexualidade. Devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque o grande problema disso é que quem dita a moda é esse sistema do mundo. Por exemplo, top. Top hoje está muito... Cropped, falei errado, cropped. Foi mal, cropped é igual top mesmo, tem uns que é igual top. Pois eu nem sei direito, mas o cropped, eu sei que hoje tem muita gente que só sai de cropped e coisa assim. Aí eu fui ver a história, e eu não vou nem dar spoiler, mas procurem sobre a história de como surgiu o cropped. É muito curioso vocês observarem como foi que surgiu. Como foi que as pessoas faziam para surgir essa história. Basicamente mulheres com protestos nuas nas ruas, e enfim, uma bagunça mesmo, mas podem olhar. Mas desse jeito, evitarmos roupas curtas, roupas que delineiem muito o nosso corpo, meus irmãos. Para não chamar a atenção, coisas muito coladas que podem levar a desejo nos outros. Homens também, porque eu sei que muitas vezes as mulheres falam para os homens, mas evitar muitas vezes de ficar sem camisa em lugar público. Porque as pessoas falam, não, mas
Ninguém vai desejar algo assim. Então, irmãos, tem mulheres que têm desequilíbrio. Então a gente tem que se preservar disso. Evitar andar em público. Não é que você não pode ficar sem camisa. Por exemplo, tem uma coisa de uma piscina, algo do tipo. Claro que tem o ambiente para cada coisa. Numa praia você não vai lá todo parecendo estar de burca, né? Mas a questão, irmãos, é a gente evitar essa exposição excessiva da sensualidade. Porque atrai, irmãos, atrai. Eu já vi mesmo mulheres, colegas minhas, olhando aqueles caras bombados sem camisa no Instagram, admirando. Que cara lindo, cara não sei o que, olhando assim e falando, rapaz, isso na época de escola, né, de faculdade. Olhando assim e falando, moço. Mas devemos tomar cuidado com isso. A sensualidade é exclusiva para o nosso cônjuge. A palavra diz que nós devemos deixar o leito matrimonial sem mácula. Isso está em Hebreus 12. Dessa forma tem que ser tudo isso para o casamento. Para o casamento. Essas conversas, como por exemplo, conversas sensuais, para o casamento. Amizades demais assim, para o casamento. Sensualidade, para o casamento. Fora do casamento, a palavra diz que é pecado. É um mofo. E muitas vezes a gente deixa desse jeito. Irmãos, acontecem coisas que, por exemplo, eu já vi mesmo. Uma mulher casada e tudo, e ela postava fotos um pouco mais sensuais. Sabe o que aconteceu? Ela postando isso, algo inocente, o marido dela não via problema nisso. Passou um tempo, alguém foi lá, admirou a foto, conversou com ela, mandou no Instagram uma mensagenzinha. O que aconteceu? Adultério. Começou como? Com algo pequeno. Com uma fotinha. Exatamente. Esse é um versículo bíblico, isso não é texto de sabedoria, não. É um texto bíblico que um abismo chamou para abismo. Uma coisa pequena, meus irmãos. Porque a gente acha que Satanás vai aparecer assim. Quando for um adultério, uma traição, vai aparecer uma mulher pelada na frente e desse jeito. Não é aos poucos, ele é esperto. Se a gente for pensar, o diabo ele é tão esperto que ele enganou um terço dos anjos. Um terço dos anjos ele levou contra o A palavra diz que ele é enganador desde da sua criação, desde o princípio. Criação não, mas desde o princípio ele é enganador. Devemos tomar cuidado. No capítulo 12, o apóstolo de Romanos, o apóstolo Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo é o quê? A hipersexualidade? É o linguajar torpe, o linguajar que não agrada a Deus? Então vivam o contrário, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não viver conforme esses padrões, mas ser renovado, ter a mente renovada. Mas, mais uma vez, irmãos, só conseguimos fazer isso através de Cristo Jesus. Se você for tentar mudar na sua própria vida algo assim por força própria, você vai falhar. Porque é como você passar uma água no mofo. Isso vai jogar para outro local. Mas não, precisamos realmente buscar isso pelo Espírito de Cristo Jesus. A palavra fala, ser renovados pelo Espírito. Também, meus irmãos, devemos evitar, e hoje em dia as pessoas têm muito, o mundo, essa mídia, tem usado muito aquela questão, não tem isso de coisa para homem e coisa para mulher, não. Tudo é unissex. A gente estava até conversando isso na quarta-feira, não foi? E, meus irmãos, não é desse jeito. O mundo hoje, a tendência dele não é, antigamente a gente tinha dois extremos, o sagrado e o profano. Hoje o mundo quer tratar tudo na mesma ideia. Por isso que a gente vê em carnaval o pessoal fazendo chacota da Bíblia, nas Olimpíadas, a abertura fazendo chacota da Bíblia, as pessoas têm tirado o peso da santidade e o peso do profano, igualado tudo, pensado, não, isso não tem problema nenhum, seja do jeito que você quiser. Só que não é assim, meus irmãos. Se o mundo tem tentado tirar isso, tirar o que é o padrão de como o homem deve se comportar, que a gente sabe que é como a palavra, e como a mulher deve se comportar, nosso papel como crente, como o texto de Romanos fala, é ir na contramão desse sistema. Se o mundo tem tentado dizer que não existe isso de coisa de homem para mulher, nosso papel é ir para o contrário. É falar, não. Isso daqui, não. Eu lembro até que a irmã Joslane contou a história de um sobrinho dela, não foi? Que estava... queria brincar coisa com menina e ela falou, não. E realmente, meus irmãos, parece uma coisa besta. Parece uma coisa besta. Mas começa assim. Começa assim. Eu tenho um exemplo de um primo meu, que infelizmente foram achando uma graça essas coisas e acabou por maus caminhos. Mas começa assim, de coisa pequena. Também, meus irmãos, devemos evitar alguns aspectos culturais que são muito difundidos, mas que quando a gente olha a sua origem é pecaminosa. E aqui eu vou falar sobre um muito típico daqui da região, que é as festas juninas. Irmãos, quadrilhas, se vocês forem olhar, é estar dançando para uma imagem, que é o São João. É uma adoração a uma imagem que no final das contas a gente sabe que é um espírito que não vem de Deus. Irmãos, devemos tomar cuidado.
Não devemos participar dessas coisas. Não devemos querer importar, puxar as coisas do mundo para o nosso meio cristão. Pelo contrário, o papel do crente é ser sal e luz, é influenciar o mundo. Não é trazer o mundo para dentro. E hoje a gente vê a igreja, eu até comentei, que tem feito Sem João. É uma festa de São João igualzinha, só que o nome é Sem João. Só que, meus irmãos, isso é importar. Você quer transformar a igreja igual ao mundo, ou você quer transformar o mundo para ser igual a Cristo Jesus? Isso, meus irmãos, não é palavras que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz sobre isso. Devemos tomar cuidado para não querer importar, trazer o mundo para dentro da igreja, quando nosso papel é preservar, ser a diferença no mundo. No versículo 11 e 12, já caminhando para o final, Paulo diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam suas paixões. Paulo aqui ele deixa claro, se nós somos crentes de fato, nós não podemos permitir deixar esses mofos na nossa alma crescer sem controle. Ele pode aparecer? Pode. Quando aparecer, você vai lá com a sanitária do sangue de Cristo e alveja lá e pronto, deu a limpada. Mas não podemos permitir. Nós estamos mortos para os padrões do mundo, mortos para a moda se ela for sensual, mortos para uma rodinha de amigos se for nos levar para o caminho errado, mortos para aquilo que nos leva para longe de Deus. O Senhor Jesus em Mateus 5 diz que se algo nos leva a pecar, o Senhor Jesus é bem enfático. É interessante que quando a gente vai ver a Bíblia, a gente vai vendo que os apóstolos escreveram de forma muito mais mansa. Eu acho que obviamente com medo de errar pelo excesso, né? Mas o Senhor Jesus não, ele é muito claro. Se seu olho te leva a pecar, arranca. Se seu braço te leva a pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no céu sem olho e sem braço do que ser jogado no inferno. E obviamente o Senhor Jesus não está falando literalmente sobre ninguém se amputar, gente. Pelo amor de Deus, não é para ninguém arrancar o olho nem arrancar o braço, até porque o pecado não está nesses membros em si. Apesar de, como a gente leu e vai ler de novo, nós devemos oferecer nossos membros como sacrifício agradável a Cristo. Mas não é o pecado nisso. Quando o Senhor Jesus fala do pecado, quando a pessoa fala, se comer esse impuro tem problema, o Senhor Jesus fala, olha, não é o que entra pela boca que contamina. O problema não é no estômago, não está nos órgãos. O pecado sai do coração. E o coração que utiliza os membros do corpo. Então não tem como a gente arrancar nosso coração. Só que então o que o Senhor Jesus está dizendo? Irmãos, fugir da aparência do mal. Amputação radical. Muitas vezes é o celular. Olha, toda vez que eu entro na rede social, eu sofro tentação. Desinstalar na rede social. Toda vez que eu vou em tal lugar ali, eu peco. Evita de ir em tal lugar. Toda vez que eu ando com fulano, eu faço coisa errada. Não vai. Toda vez que eu ando com fulano. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela tem um problema com bebida. E aí um parente dela estava dizendo assim, olha, toda vez que os amigos dele chegam aqui, ele volta a beber. Não é amigo, meus irmãos. Tem que fazer o quê? Aqui você não bebe mais não. Porque se você identifica isso, o que o Senhor Jesus fala não é você tolerar, não é tentar purificar, não. Amputa. Ele fala claro, amputa. É similar, meus irmãos, aqui o termo que o Senhor Jesus utilizou quando a gente vê uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer no membro, ou uma necrose, uma gangrena que está apodrecendo. O que os médicos fazem? Corta para que evite de matar todo o corpo. E assim nós devemos fazer. O que tem nos levado a tentações e a pecados? O que tem levado o mofo a aparecer em nossa casa? Qual é a infiltração? Onde está a telha quebrada? A gente tem que trocar. A gente tem que trocar, não adianta. Se eu tenho uma telha quebrada, eu posso até passar uma cola por cima. Mas resolve? Não resolve. Não resolve. Enquanto eu não trocar a telha, não adianta. Foi que nem lá em casa mesmo, a parede está. Eu tentando por dentro, pensei em inúmeros produtos para passar por dentro. Mas todo mundo falou, enquanto não passar por fora, que é onde está entrando a água, não adianta. E aí eu estou vendo que o irmão Walter, quando secar, a gente passar um produto ali por fora. Mas porque se a infiltração está entrando por fora, tem que ser resolvido dessa forma. No mesmo versículo, Paulo diz o motivo de podermos de fato estar mortos para Cristo. É que estamos vivos, mortos para o pecado. É que estamos vivos para Cristo. E se de fato somos crentes, meus irmãos, Cristo Jesus habita em nós e nos dá poder para não viver segundo a escravidão desse mundo. Porque uma pessoa que não tem Cristo Jesus, ela não tem como renegar os desejos da carne. Porque ela é controlada por isso. Só que a gente não. A gente é como se você agora tem dois caminhos mesmo. Você vai escolher andar pelo qual? Pelo estreito ou pelo largo? Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos mostra, olha, aquilo ali está errado. Nós temos a palavra que discerne, como diz em Hebreus 4, que corta entre alma e medula.
discerne o Espírito para saber o que temos feito. E como eu já disse antes, isso não significa que não iremos pecar, mas que não será uma prática, uma vida de pecados. Que não iremos ignorar, deixar esse mofo crescer e se alastrar. Irmãos, não toleremos essas coisas. Adultérios começam com uma olhada, uma conversinha, um bom dia. Quando você vai ver as histórias de testemunhos, você fica chocado. Você fica chocado. As pessoas falam assim, fulano, esses dias mesmo eu vi uma que era uma cuidadora de um senhor de idade. Só foi cuidar, fazer curativo. É desse jeito. Afastamentos, às vezes, da igreja e de coisas assim, começam às vezes com amizades. Né? Problemas imensos começam com a mentirinha. As pessoas falam, a mentirinha não faz mal. Meus irmãos, mais faz. Né? Mais faz. Porque às vezes é uma mentirinha pequena, mas que gera um problema. Um abismo chama o outro abismo. Vigiemos e limpemos sempre com o sangue de Cristo. A gente viu que na casa que a gente deu no início, o que fazia? O sacerdote pegava um ensopo, que é tipo uma plantinha, como se fosse um arbustinho, melava no sangue de uma ave e aspergia pela casa inteira. No caso da gente, a gente tem que aspergiar nossa casa inteira com o sangue de Cristo. Constantemente. Já nos foi dado esse alvejante. Só que a gente não pode tolerar isso nunca. Porque pode acontecer de um dia a gente morrer espiritualmente e não saber porquê. Concluindo, eu sei que muitas vezes é difícil remover. Às vezes, como eu falei, eu e Priscila em casa tentamos remover de diversas formas. Mas sem a sanitária e sem resolver a infiltração, não tem como. Precisa ser as duas coisas. Da mesma forma, para resolver o pecado, para essa sanitária ter feito, precisamos primeiro reconhecer e se arrepender biblicamente. Se nós não reconhecermos, não nos arrependermos e confiarmos no sangue de Cristo Jesus, não tem jeito. Precisa haver isso, meus irmãos. É Cristo Jesus que nos purifica. Se a gente tentar passar sabão ou qualquer coisa, piora da mesma forma. E o arrependimento, a gente muitas vezes interpreta errado também. Quando a palavra fala, que tanto que o apóstolo João Batista, quando ele diz antes de Jesus, ele fala, arrependam-se que é chegado o reino, a gente pensa em arrependimento como sentimento. Olha, eu estou me sentindo mal. Não, meus irmãos. Arrependimento, a palavra no grego é metanoia. Metanoia significa assim, eu estou andando aqui, percebi, olha, esse caminho está errado. Viro 180 graus e sigo na direção contrária. É você mudar de rota, você mudar de atitude. Arrependimento tem a ver muito mais com a ação do que com o sentimento. Uma pessoa que se arrepende de fato, ela fala, olha, me arrependo de ter feito aquilo, ela vai buscar fazer algo para não fazer mais aquilo, para corrigir aquela situação. Isso é o verdadeiro arrependimento. Então, quando o Senhor fala, se arrepende, olha, meus caminhos estão errados. Vou mudar meus caminhos. Só como? Por força própria? Não. Buscar no Cristo Jesus. E Ele vai o capacitar. Meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Que nós possamos tomar cuidado. Porque o pecado ele é como um mofo. Muitas vezes só vemos algo superficial. Só uma manchinha verde. Olha, fulano fez aquilo ali. E a gente muitas vezes não imagina que ele pode estar lastrado em nossa alma. E se não tomarmos cuidado, se não purificarmos cada área da nossa vida, podemos correr o sério risco de morrermos espiritualmente. Não adianta limparmos 90% da parede e deixar aquele 1% ali. Se eu limpar 90% de uma parede mesmo de mofo e deixar aquele focozinho, passado poucos dias ele vai ter se alastrado de novo. Precisamos deixar Cristo Jesus entrar e santificar cada uma das nossas áreas de nossa vida. Como aquele texto que lemos no início. Buscai a santificação, ser separado, diferente do mundo. Buscai ser puro, ser limpo com o alvejante de Cristo, sem o qual ninguém verá Deus. Amém? Deus abençoe a todos nós. Teremos mais uma música e após isso teremos a oração e a bênção apostólica. E o culto estará encerrado. Mas só lembrando que eu peço os irmãos da comitê administrativo para ficarem aqui. Agora, não tardará. Vixe, esse microfone tá meio... Eu acho que tem que ser bem diferente.
Vamos louvar juntos? Não tardará. Cristo irá voltar.